Fala, programadores! Tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo e bem, hoje eu tô aqui para explicar um pouquinho para vocês como funciona o HashMap em Java. De uma maneira simples, o meu objetivo aqui é poder estar exemplificando para vocês um funcionamento do HashMap de maneira que vocês consigam aprender e aplicar ele em seus sistemas de uma maneira simples, porém dinâmica e que funcione. Bem, primeiramente a gente precisa entender o que de fato é um HashMap e como ele funciona. De uma maneira simples, o HashMap ele é uma estrutura de dados que armazena pares em chave e valor. Para você conseguir acessar o seu valor, você precisa de uma chave, que precisa ser exclusivamente única. Por esse motivo, nós não conseguimos inserir dados com uma chave igual a outra, por exemplo. Por esse motivo, geralmente a gente utiliza hashmaps colocando chaves como, por exemplo, CPF, número de telefone e outros tipos de chaves que sejam únicos, ok? Aqui, se eu não me engano, eu tenho um pequeno exemplo de como funciona, como no caso criar um hashmap. Nós temos aqui hashmap string integer stock igual a new hashmap. Então, como funciona? Primeiramente, a gente vai estar definindo o valor da nossa chave, que a gente precisa colocar como objeto. Então, a gente não pode, por exemplo, colocar int para inteiro. A gente precisa utilizar ele em objeto e não como forma primitiva, no caso integer. Então, a gente coloca a nossa chave e depois a gente coloca o valor do nosso valor, de uma maneira simples. Depois a gente dá o nome para o nosso hashmap e coloca aqui como new hashmap. Dessa maneira a gente consegue criar o hashmap, ao qual a chave precisa ser uma string e o valor precisa ser um valor inteiro. Aqui eu coloquei para adicionar elementos, a gente utiliza o put, que pode ser utilizado também para atualizar elementos. Como por exemplo, a gente cria o nosso stock.put lápis, que no caso é a nossa chave, e 50 que seria o valor. Então aqui a gente está definindo que a nossa chave lápis possui 50 em estoque, ok? De uma maneira simples, mais para frente no código, se a gente quiser, por exemplo, atualizar, por exemplo, a quantidade em estoque da nossa chave lápis, nós conseguimos colocar o stock.put lápis e depois colocar o valor que vai ser atualizado. Então o put ele não serve só para adicionar elementos, mas também para atualizá-los caso a gente precise. Então aqui eu coloquei quatro elementos, que no caso vão ser lápis, caneta, caderno e borracha, e aqui do lado eu também coloquei os valores que eles vão estar tendo. Então aqui a gente consegue acessar o nosso estoque inicial, que no caso a gente vai colocar um system.out.print e aqui o nosso hashmap em si, que é uma forma de poder apresentar os elementos e dados que a gente inseriu no hashmap. Para acessar o valor pela chave, a gente pode utilizar o stock.get, que ele vai basicamente pegar automaticamente o valor daquela chave. Então, a gente coloca stock.get e o nome, né, no caso da chave que a gente quer procurar o valor. Então, ele não funciona, por exemplo, também pode funcionar se eu quiser, por exemplo, encontrar a chave do valor que eu colocar. Então, supostamente eu colocaria aqui 30, por exemplo. Então ele vai rodar na minha tabela, né, toda a chave, né, que possui como valor 30. Mas no caso a gente está querendo procurar a quantidade de estoque, por exemplo, do nosso caderno. Então a gente vai botar caderno e ele vai procurar, né, no nosso hashmap todo o valor, né, que está ligado a essa chave. Que eu coloquei novamente para atualizar o valor, a gente utiliza o put com a chave existente. Então, novamente a chave precisa existir e também o valor que a gente pode estar colocando. Notem, por exemplo, que a gente inicia com o caderno tendo 30 unidades e depois a gente consegue atualizar eles para ter apenas 25 unidades. Para remover um elemento, um valor, a gente também pode colocar o stock.remove e também o valor da nossa chave, que no caso vai ser borracha, entendeu? Para verificar
se, por exemplo, uma chave existe ou um valor, a gente pode estar utilizando em vários aspectos, como, por exemplo, quando a gente quiser criar um novo valor ou cadastrar um novo usuário, em que a gente precisa primeiro ver se aquele, por exemplo, aquele CPF já está cadastrado no nosso hashmap. Então a gente consegue estar utilizando o stock.containsKey, que no caso vai ser a nossa chave, que agora é lápis, para ver se ele existe ou não. Então, existe uma chave lápis, stock.lápis, daí tá aqui. E se, por exemplo, o valor, no caso, a quantidade daquele produto por exemplo, 100, né, se existe algum produto com a quantidade 100, a gente também consegue estar utilizando o stock.containsValue. Notem que, por exemplo, para chave é key e para value para valor é value. Aqui a gente consegue ver todas as chaves que existem no nosso hashmap utilizando o stock.key7, entendeu? Então a gente tem aqui produtos disponíveis mais stock.key7 e daí a gente consegue estar vendo todas as chaves, né? Todas as chaves que existem no nosso banco. Aqui a gente também consegue ver para mostrar os valores, então a gente consegue ver as quantidades que são disponíveis no nosso banco utilizando o stock.values. E também aqui é o famoso entry set do hashmap, que a gente consegue percorrer a chave, né, para ver se a gente encontra, no caso, o valor que a gente quer. Para isso a gente vai estar utilizando for. No caso aqui a gente tem var item dois pontos, que no caso vai servir meio que para entrada, sabe? Como se fosse uma entrada dentro do nosso hashmap, que é o estoque, daí ponto entry set. No caso, ele vai rodar todo o nosso mapa e vai conseguir definir de uma só vez, sem a gente precisar colocar toda hora o get key ou get value toda hora, entendeu? Então a gente consegue fazer um laço de repetição utilizando o for. De uma maneira simples, a gente também consegue ver o tamanho do nosso hashmap, que a gente consegue estar fazendo utilizando o stock.size, que a gente pode utilizar, por exemplo, quando a gente quiser ver se, por exemplo, o tamanho do nosso hashmap é maior que 5, o tamanho do nosso hashmap é menor do que 3. Lembrando que esse tamanho ele não é definido pela quantidade, por exemplo, do valor, e sim pela quantidade de elementos que existem. Então, por exemplo, se eu adicionei duas pessoas com, digamos, duas idades, ele vai ver só que existem dois elementos, ou seja, duas pessoas dentro do hashmap. E também nós conseguimos estar fazendo um clear que vai limpar todo o nosso hashmap, ou seja, vai deixar ele vazio novamente. Então, basicamente isso, alguns comandos bem simples que o hashmap possui. E aqui a gente tem um pequeno exemplo prático disso, que é uma questão de programação, onde a gente tem que implementar um sistema Java de biblioteca que possua dois tipos de usuários, ou seja, o administrador e o usuário comum. O sistema ele deve apresentar menus diferentes de acordo com o perfil do usuário, menu do administrador e menu do usuário comum. O menu do administrador possui como funções cadastrar livro, remover livro e ver o histórico geral de todo mundo, e também sair, e o menu do usuário comum ele pode ver os livros que estão disponíveis, reservar algum livro, devolver algum livro e também poder ver o histórico pessoal da pessoa. Eu não coloquei aqui, mas outra função que eu implementei nesse sistema foi a que um usuário ele só pode estar reservando até 3 livros por vez. Se ele tentar reservar mais do que isso, ele não vai conseguir e ele só vai poder reservar se ele devolver algum outro livro. Então vamos aqui para como foi que eu resolvi essa questão. Vamos achar aqui, começar desde o iniciozinho. Aqui. Bem, quando eu comecei a questão, uma dica minha que eu utilizo é a gente não começa criando o nosso hashmap em si.
Primeiro a gente vai desenvolvendo o nosso sistema, para daí depois a gente entender, por exemplo, que, digamos, essa chave ela pode ser utilizada como um valor depois, esse valor pode ser utilizado como uma chave, entendeu? Então o hashmap ele vai ser justamente isso, você vai poder versatilizar os seus valores e os elementos que vão estar compondo, né, cada hashmap. Então a gente tem aqui três maps que eu criei. No caso, o map 1 vai ser os nossos usuários, que a gente vai estar definindo string e string, onde a gente vai ter o CPF e a senha daquele usuário. A gente vai estar utilizando ele, por exemplo, para poder cadastrar novos usuários e também para poder fazer o login. Depois a gente também tem a lista de livro para o usuário, que a gente pode estar fazendo em string, que vai ser o CPF da pessoa. Então a gente tem aqui usuários e lista de livro usuário, a gente vai ter como chave o CPF da pessoa cadastrada. E aqui em lista de livro usuário a gente vai ter uma lista string, que vai ser os nossos livros. Então cada pessoa vai ter uma lista que pode ter até três valores lá dentro, entendeu? Então a gente pode no hashmap estar criando um valor que seja uma lista, a gente pode criar uma chave que seja uma lista também. Eu não recomendo muito porque pode deixar o sistema um pouco confuso, mas a gente consegue, né, criar dentro de um hashmap a gente consegue criar uma lista e até mesmo criar um hashmap dentro de um outro hashmap, o que pode ser meio confuso, mas na prática a gente consegue versatilizar, né? E a gente também tem um outro hashmap, que no caso vão ser os nossos livros. Notem que aqui em livros eu coloquei string e boolean. Por que boolean? No sistema a gente teria que basicamente criar um método para que toda vez que eu reservo um livro, esse livro no sistema ele passa a ser reservado, para que outra pessoa não possa reservar. Então, como é que eu fiz isso? Simples, definindo quando o livro ele está reservado como false e quando ele está livre como true. Então, dessa maneira a gente consegue, de uma maneira bem simples, criar esse método, né, de reservado ou de disponível. String vai ser o título do livro e boolean vai ser, né, o status dele, né? Então, aqui, primeiramente, a gente inicia o nosso sistema pelo PSVM, né, que vai ser Public Static Void Main, que vai justamente estar criando, né, dando o primeiro passo do nosso sistema. Notem que ao iniciar o sistema, ele já adiciona no nosso map de usuários o usuário admin com a chave password, que no caso a gente vai estar utilizando para entrar no menu para cadastrar os livros depois. Bem, após isso, o nosso sistema ele inicia pela nossa função, que é a função início, que funciona dessa maneira aqui. Bem, ao iniciar a gente já cria e impõe um valor para nossa opção, que é inteiro igual a 0, e a gente inicia, né, o while, né, enquanto a opção ela for diferente de 3, que é a opção de sair, ele continua exibindo, né, esse pequeno menu. Essa é uma maneira bem simples que eu criei para o sistema ele percorrer e para ele sair quando eu quiser que ele saia, entendeu? Então, muitos sistemas a gente pode estar utilizando o try catch, por exemplo, para poder verificar se o valor que eu coloquei é um valor inteiro, para que não ocorra erros de o sistema quebrar, mas também tem uma maneira um pouco mais simples, que é utilizando esse if sc, que vai ser o nome do nosso scanner, .hasNestInt. Então o que acontece? Ele vai verificar se dentro dessa ação inteira, o valor que eu colocar, ele vai ser um valor inteiro. Se ele não for um valor inteiro, então ele vai vir para esse else, que é uma entrada inválida, e ele vai repetir esse processo, entendeu? Como
o nosso sistema, eu coloquei essas chamadas para funções, esse problema ele pode ser resolvido com esse if, mas vale ressaltar que, por exemplo, se o sistema inteiro fosse dentro dessa função, o if ele poderia acabar criando um pequeno problema, considerando que, por exemplo, eu não poderia, digamos assim, colocar de novo um valor que seja uma string pelo SC dentro desse if, entendeu? Mas como a gente não tem, então ele funciona de uma maneira bem simples. Aqui a gente define que a opção que o cliente ele escolher é igual ao sc.nestInt, e aqui a gente coloca um switch para que leve para cada função que ele deseja. Então, digamos assim, que eu cliquei em cadastrar o usuário, então o case 1 vai levar para a nossa função cadastrar o nosso usuário. Bem simples, bem dinâmica assim. Uma dica que eu posso dar para vocês enquanto vocês estão desenvolvendo o sistema é que tem essa opção aqui, que no caso ela vai ser a estrutura do nosso sistema que a gente tem aqui. Então, se vocês têm, digamos assim, um projeto muito extenso e vocês precisam revisar rápido cada função que vocês criam, vocês podem estar utilizando essa structure aqui, vocês clicam aqui e tem todas as funções que o seu sistema possui, entendeu? Então a gente vem aqui para cadastrar o usuário e a gente já vem aqui. O cadastro do usuário, novamente, é bem simples. A gente vai colocar o nosso CPF como usuário. Gustavo, por que a gente coloca o CPF? Porque ele, como eu já disse antes, o hashmap ele precisa ser um valor único. Então, por exemplo, a gente não poderia, digamos assim, ter duas chaves que sejam Gustavo. Por exemplo, 2 Gustavos podem querer se cadastrar, entendeu? Mas a gente não poderia, digamos assim, que 2 Gustavos existissem como a mesma chave. Por isso que o CPF ele é único. Por isso que a gente utiliza o CPF geralmente para definir chaves, por exemplo. Então, o string CPF vai ser a nestline. Por que nestline? Porque se eu colocasse apenas nest, o espaço, por exemplo, não ia funcionar, ia quebrar todo o nosso sistema. Então, o nestline ele é melhor nesse caso. Aqui, como eu já disse antes, a gente utiliza o contains key, então notem que tem esse ponto de exclamação aqui, que ele basicamente negar toda o resto do nosso questionamento. Então, ao invés de ser se o usuário contém a chave CPF, vai ser se o usuário não contém a chave CPF. Então, a gente utiliza esse pontinho de exclamação, né, para ser uma maneira mais simples, né. Então, se o usuário não conseguir, né, o meu hashmap de usuários não contém aquela chave CPF que eu acabei de adicionar, então ele vai passar para a próxima etapa, que é criar uma senha para o usuário. Então, depois que eu tenho criado uma senha, eu consigo criar um novo usuário para poder estar utilizando. Então, a gente vai usuários.put, ele vai adicionar um novo usuário, né, um novo elemento no nosso hashmap de usuários, e ele também vai adicionar, né, na lista de livros dos usuários o CPF e um novo ArrayList. Então, dessa maneira, a gente consegue criar um ArrayList vazio de uma maneira dinâmica e bem rápida pro nosso hashmap de lista de livros usuários. Notem que depois a gente tem esse return, que ele vai retornar para a função onde ele estava. A gente utiliza ele para a gente, por exemplo, não ter que fazer um if else, o que organizacionalmente falando ele pode não ser muito bom, mas evita, por exemplo, que a gente tenha códigos muito extensos, por exemplo, e é uma maneira mais rápida, né, de resolver esse problema. Então, se usuários contém aquela chave CPF, então a gente já tem usuário, já foi cadastrado nesse CPF. Finalizando a nossa função de cadastrar o usuário, a gente passa para a função de login, onde a gente vai estar definindo, por exemplo, se existe um usuário, se o nosso usuário que a gente está tentando fazer o login é o nosso administrador, e se ele é o administrador, ele vai para o nosso menu de administrador, e se ele é um usuário, ele vai para o nosso menu de usuários. Então a gente tem aqui insira o CPF do usuário e insira a senha do usuário,
E aqui de uma maneira, de uma vez só, a gente tem um verificador para ver se existe no usuários aquela aquela chave, né? Se existe um usuário com esse CPF e se a senha daquele usuário é igual à senha que a gente acabou de colocar. É bem facinho de resolver essa parte aqui. E depois disso, a gente passa para um próximo verificador que ele vai verificar, por exemplo, se o CPF que a gente colocou é o administrador e se a senha é igual a password, que vai levar para o nosso menu de administrador, caso seja verdadeiro, e se não for verdadeiro, ela vai levar para o nosso menu de usuários normal. Notem que a gente tem os dois return aqui, para caso o CPF que eu colocar não exista na lista de usuários. Então a gente já tem aqui o usuário ou senhas estão incorretos. E depois disso a gente tem dois menus, que no caso vai ser o menu dos usuários e o menu do administrador. Vamos para o menu do administrador primeiro, por causa que tem uma coisa importante que eu tenho que mencionar mais depois. A gente tem aqui essa função limpar tela que eu coloquei só para ser mais bonito falando, então depois eu ensino como faz, mas é bem tranquilinho também. Aqui a gente tem o menu inteiro do administrador, notem que ele é praticamente igual ao outro, a gente tem aquela mesma função de verificar se o valor que eu colocar é inteiro, para que não ocorra erros no sistema. E a gente tem aqui as funções do administrador, que é cadastrar um livro, remover o livro e ver o histórico de todos, no caso. Começando pelo cadastrar livro, nós temos aqui limpar tela de novo e insira o título do livro que deseja adicionar. Aqui a gente vai colocar um verificador para ver se aquela chave não existe dentro dos livros. Se ela não existir, a gente vai colocar um ponto put, título true. Aqui que entra a maracutaia do boolean que eu falei lá atrás. A gente vai adicionar o nosso livro inicialmente como um valor true, porque true vai significar que ele está disponível para poder reservar, entendeu? Então a gente já vai colocar ele, né, como um valor verdadeiro e vai retornar para nossa função caso aquele livro não exista nos livros. Se o nosso hashmap de livros ele contém aquele título, então o título já existe no sistema, né? A gente vai mostrar para o nosso usuário que está mexendo no sistema que o livro já existe no sistema. Para listar os livros, a gente tem o for map, que eu tinha falado antes, mas se eu não me engano era var. Então um map.entry ele é basicamente uma entrada que vai servir para pegar cada elemento daquele hashmap específico. Então a gente tem aqui um map.entry para definir que o map é uma entrada, string e boolean. Por que o string e boolean aqui? Porque a gente precisa que aquela entrada seja correta com os valores do elemento. Então a gente precisa, por exemplo, se o nosso hashmap livros ele possui chave string e valor boolean, o nosso entrada precisa ter chave string e valor boolean. Então a gente tem aqui o map.entry, o valor do nosso hashmap de entrada e aqui o livros.entry7 para definir que ele vai, né, cada elemento vai ser desse hashmap específico aqui. Então aqui eu coloquei o string status, que é aí que vem a maracutaia do boolean que eu tinha falado. O status ele vai ser igual a entrada.getValue, então ele vai pegar a entrada daquele elemento. Se ela for, por exemplo, true, então o status vai ser livre, e se ela for false, o status vai ser reservado. Como eu faço isso? A gente utiliza esse carinha aqui que vai ser o nosso sinal de interrogação, que ele vai basicamente fazer o trabalho do if else, só que bem dinâmico e mais rápido. Então a gente consegue ver aqui, por exemplo, que se o valor daquele livro for true, ele vai estar disponível para reservar, e se ele tiver como false, então ele vai estar reservado, né? Vocês conseguem ver aqui, e esse reservado e livre a gente vai mandar eles, né, como valor da nossa string status. Então para listar a gente vai pegar
a entrada.getKey mais o status daquele livro. Depois eu vou apresentar o sistema completo para vocês conseguirem ver na prática como eles funcionam depois, porque pode estar um pouquinho confuso do jeito que eu estou explicando agora. Mas vai por mim, depois vocês vão entender. Cadastrar o livro eu já ensinei como faz, e para remover o livro tem toda essa gigante aqui, mas vocês vão entender. Primeiramente a gente precisa ver se aquele hashmap ele tá vazio ou não. Se ele tiver vazio, não tem como remover um livro que não existe. Então a gente vai verificar se ele não tá vazio primeiro, com o nosso sinal de interrogação, e vamos listar todos os livros para que o usuário consiga ver, no caso, quais livros estão disponíveis, para quais ele pode remover, no caso, né? Então, insira o título que deseja remover, o título igual a nestline, ele vai verificar se ele contém aquele título, e depois disso a gente vai remover o título e o valor daquele título. Notem que depois disso seria muito simples apenas remover o livro, mas imaginem comigo que um usuário foi lá, reservou o livro ele foi adicionado na lista daquele usuário, e o administrador depois foi lá e tentou remover o livro. Seria muito simples remover o livro do sistema, porém, na lista de livro do usuário, o livro ele ainda ia estar lá, e o que não deveria acontecer, porque o livro deveria ser excluído, certo? Então, para a gente escolher o livro daquela lista daquele usuário, a gente vai estar utilizando o for_map.entry list e lista string entrada, que ele vai rodar toda a lista de livro do usuário, que está cadastrada com o CPF e com ArrayList. Então, depois disso, a lista de livros, que vai ser, no caso, todos os títulos que aquele usuário pegou, vai ser igual a entrada.getValue, novamente vai ser a lista de livros do usuário. E para cada livro dentro dessa ArrayList, a gente vai verificar se ele é igual ao título que eu quis remover, que no caso a gente vai estar utilizando o livro.equals ignore case. Basicamente é um equal, só que o ignore case ele vai basicamente ignorar caso não seja o título que eu quero remover, e depois disso a gente vai remover o livro daquele usuário. Após remover, a gente vai adicionar no lista daquele usuário o CPF dele e a nossa ArrayList atualizada. Sempre que a gente for mexer com um ArrayList dentro de um hashmap, a gente precisa colocar um put no final daquele for para que ele atualize o valor daquele usuário. Senão não teria adiantado de nada mexer, né, ter feito todo esse código aqui. Depois disso a gente retorna, depois desse processo todo a gente retorna para a função de origem. E caso, né, o sistema não contenha o título que eu removi, ele vai apenas não existe, no caso. E se ele está vazio também, não tem como remover um livro que não existe. Ver histórico geral, ele, por incrível que pareça, ele é bem tranquilo quando você sabe utilizar o for_map. Então, a gente tem aqui, se a lista de usuários não está vazia, então a gente vai começar com a nossa lista de usuários. A gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez aqui para remover o livro do usuário. Vamos fazer um for_map entry string, lista de string entrada, que é igual a lista de livro usuário ponto entry set. E aqui a gente vai, novamente a gente vai pegar o usuário, né, o getKey, e depois criar o ArrayList, que vai ser a entrada dele, e listar livro por livro. Então esse for aqui é para listar todos os elementos do lista de livro usuário, e esse for aqui é para rodar todos os livros daquela lista do usuário que está sendo capturado pelo for_map, entendeu? Depois vocês vão ver direitinho, é um pouquinho confuso agora, mas depois é bem tranquilo.
Bem, finalizando o nosso funções do nosso administrador, a gente passa, né, para o nosso menu de usuários, que vai ser aqui as funções de ver os livros que estão disponíveis. Vamos pegar algum livro, devolver livro e ver o histórico pessoal. Vamos começar pelo pegar livro, porque o ver livros disponíveis é a mesma função do listar livros. Então, deixa eu ver aqui, pegar livro. Aqui. Se livros está vazio, então o título não existe ou já foi reservado, claramente. E aqui a gente tem um verificador se a lista de livros daquele usuário for maior do que 2, ele vem com você já reservou 3 livros. Por que maior que 2 e não maior que 3? Porque se eu colocasse um 3 no lugar de um 2, ele ia poder reservar até 4 livros, né? Porque o verificador ele não ia ser atualizado a tempo de ele pegar só 2 livros. Então, 2 ele ficaria melhor nesse contexto. Se ele reservou já 3 livros, ele vai vir essa mensagem que ele não pode reservar mais. Então ele teria que devolver um livro para poder pegar mais um. E depois disso a gente tem o listar livros, que vai verificar todos os livros que estão disponíveis e reservado. Ele vai aparecer dizendo que o seu livro está disponível ou que o seu livro está reservado. E depois disso a gente vai poder estar escolhendo o título que a gente deseja adicionar. Depois disso a gente tem o if contains key e livros.getTítulo equal true. O que vai fazer? Ele vai primeiramente verificar se aquele título existe no nosso hashmap dos livros e se o valor daquele livro ele é igual a verdadeiro. Ou seja, eu só posso pegar um livro se ele tiver disponível. Então, por exemplo, se eu não tivesse essa linha aqui, eu ia poder estar pegando um livro mesmo que ele tivesse reservado, o que não é o que a gente quer. Então, a gente coloca um esse EE, que vai ser para verificar novamente. Se as duas afirmações aqui estiverem corretas, né? Então a gente vai estar podendo passar para a próxima etapa, que vai ser adicionar no nossa lista de livros o título com o valor falso. A gente vai atualizar que aquele livro foi reservado e a gente vai adicionar na lista de livros do usuário aquele título. Depois a gente vai atualizar o nosso elemento do CPF e vamos, né, botar uma mensagenzinha dizendo que o livro foi reservado com sucesso, retornando assim para o menu do usuário. Isso daqui é caso o valor do título ele não exista ou já foi reservado. Coloquei assim para ser bem mais rápido. Devolver o livro. A função de devolver livro ela funciona de uma maneira parecida com a função de pegar o livro, só que ao invés de o livro ele existir e ser verdadeiro, ele tem que existir e ser falso. E ele tem que estar dentro da nossa lista de livros e não dentro do hashmap livros. Então, a gente vai agora adicionar aquele título como verdadeiro. Antes a gente tinha adicionado ele como falso, mas agora como verdadeiro. Vamos remover aquele título do nosso array list de lista de livro e vamos adicionar agora, né, atualizar o valor daquele CPF. Após isso a gente vai mostrar uma mensagenzinha para o usuário que o livro foi devolvido com sucesso e retornar para a função de origem. Ver o histórico pessoal. Aqui a gente consegue verificar, cada usuário consegue verificar o seu próprio histórico, se ele está correto ou não. Funciona exatamente da mesma forma que os outros. A gente tem aqui um list string lista de livro, ele é igual ao valor daquele CPF no hashmap. E após isso a gente vai verificar se aquele livro ele está vazio ou não. Se ele não tiver vazio, então a gente vai passar para a próxima etapa, que vai ser utilizar um for string livro para listar todos os nossos livros.
Depois disso, a gente vai listar tudo e retornar para o valor de origem. Caso o não exista, caso a lista esteja vazia, então nenhum livro foi reservado. Aqui a gente tem a nossa função que eu coloquei para vocês antes, que é só para limpar a tela, que ela vai ser feita utilizando for each igual a 0 e for menor do que 30 e mais para limpar a tela do usuário. Vamos testar o nosso código para ver se ele está funcionando? Vamos verificar aqui. Pá, pá, pá. Demora um pouquinho às vezes. A conexão não tá boa hoje. Ok. Deixa eu fechar isso daqui, porque a gente não vai precisar estar utilizando agora. Então aqui a gente tem o nosso menu inicial. Vamos primeiramente cadastrar um nosso usuário. Vou colocar aqui 001 para a gente poder se lembrar depois. Então, nosso CPF vai ser 001 e a nossa senha vai ser 001. Não recomendo, não é muito seguro, mas por enquanto a gente vai estar utilizando assim. Menu voltado, o usuário foi cadastrado. Vamos fazer login primeiro para o nosso administrador, então vamos botar aqui admin e a nossa senha como password. Pronto. Fomos para o nosso menu do administrador. Vamos primeiro cadastrar o nosso livro. Nosso livro vai ser Harry Potter. Perfeito. Vamos ver. Depois não precisamos remover o livro agora, mas vamos sair por enquanto. Vamos agora para fazer login com o nosso usuário que a gente criou, 001, senha 001. Opa, aqui. A gente tem aqui as funções que a gente criou antes. Vamos primeiro ver quais livros estão disponíveis. Pronto, aqui ó, lista de livros, Harry Potter tá como livro. Então vamos pegar o livro do Harry Potter, que eu quero ler o livro do Harry Potter. Opa. Perfeito, livro reservado com sucesso. Agora a gente clica aqui em ver o histórico pessoal para ver se o livro que eu peguei tá na minha listinha. Perfeito, lista pessoal, Harry Potter tá na minha lista pessoal. Perfeito. Mas digamos que eu acabei lendo todo o Harry Potter ou que eu não quero ler mais Harry Potter. Eu venho aqui em devolver o meu livro. Pronto, temos aqui o livros que eu tenho, que eu peguei, né, no caso. Então eu vou devolver o livro do Harry Potter. Aqui. Perfeito, livro devolvido com sucesso. Agora eu vou sair pro menu inicial de novo e vou fazer login, por exemplo, com o meu administrador para mostrar para vocês aquela função de somente 3 livros disponíveis para eu poder reservar. Então eu vou cadastrar o livro, que o nome do livro vai ser 002, só para ser mais rápido, cadastrar livro 003, cadastrar livro 004, cadastrar livro 005. Cadastrei o livro, vamos ver o histórico de geral. A gente tem o nosso lista dos usuários. Temos aqui o nosso usuário, como ele não pegou nenhum livro, não aparece. Então vamos sair e vamos fazer login como o nosso usuário. Aqui. A gente agora vai ver os livros que estão disponíveis para a gente poder pegar. Bom, a gente tem aqui, ó, 002, 003, Harry Potter tá livre, 004 e o 005. Cara, eu vou pegar, mano, o 002 porque eu tô com muita vontade de ler o 002. Vou também, cara, pegar o livro 003, cara. Eu quero muito ler esse livro. Mas eu também quero ler o livro 004. Perfeito. Vocês conseguem notar que depois de eu ter reservado o livro, ele aparece na lista de livros como reservado. O que significa que a nossa aquela função de boolean tá funcionando corretamente. Mas, cara, eu tô com muita vontade de ler o livro do Harry Potter agora. Eu me arrependi de não ter lido antes. Então eu vou... Cara, eu quero pegar o livro do Harry Potter. Oxi, eu não posso pegar o livro do Harry Potter? Ah, o que tá aparecendo aqui?
Você já reservou 3 livros. Ah, é verdade, né? Eu só posso reservar 3 livros. Para eu poder pegar o livro do Harry Potter, eu teria que devolver um livro, né? Então, beleza. Então, acho que eu vou devolver o livro, o livro 003. Acho que não vou ler ele. Perfeito. Vamos ver se eu posso pegar o livro agora. Ó, agora eu posso pegar o livro. Vou pegar o Harry Potter, né, cara? Pô, Harry Potter deve ser uma ótima leitura. Perfeito. Vamos ver o meu histórico agora. Ah, agora sim, Harry Potter na lista. Perfeito. Agora eu vou entrar aqui como administrador rapidinho, só para mostrar para vocês aquela funçãozinha. E ver o histórico geral. Aqui, ó. Aparece aqui o nosso usuário número 1, que é o 001, e aqui os livros que ele, né, reservou. Então é isso. O sistema está funcionando certinho e agora para sair, clico no 3. Perfeito, o sistema foi desligado. Então, esse aqui é um exemplo bem simplesinho de como funciona o nosso hashmap. Espero que vocês tenham conseguido entender. Eu vou estar deixando o código completo na descrição do vídeo para que vocês consigam estar acessando e tirando algumas dúvidas e verificando, ok? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido como funciona o hashmap, que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas, explicar alguns macetezinhos que eu conheço, porque eu também não sou nenhum expert nisso, né? E é isso, galera. Boa sorte na prova pra vocês, que todo mundo consiga tirar uma boa nota e é isso. Valeu!